Bom dia! Uma boa quarta-feira para você que está acompanhando a gente aqui no Link Esporte Clube. Eu sou a Aline Bravo e está começando mais um boletim diário. Para você que está meio perdido, acabou não assistindo os jogos de ontem, eu vou trazer todas as atualizações. E agora, nesse comecinho, eu quero falar com você. Você, corintiano, que estava esperando uma resposta do Timão, esperou seu time treinando um mês, achou que o Antônio Oliveira ia fazer um trabalho impecável ontem e saiu decepcionado mais uma vez. Pois é, o Timão empatou com o Racing do Uruguai lá em Montevidéu por 1-1. Primeiro gol foi do Yuri Alberto e o segundo gol, quem empatou foi o Alanis, do Racing do Uruguai. Empatou o jogo ali no finzinho da segunda etapa já, tudo igual, 1-1 nesse primeiro jogo na Sul-Americana, é isso aí. Já a gente vai ouvir o Bruno Lazzaroni, que é o auxiliar técnico do Antônio Oliveira, porque o Antônio Oliveira ainda está sem uma permissão, para poder estar ali como técnico principal nas competições sul-americanas, como a Copa Sul-Americana, Libertadores, enfim, ele ainda está atrás aí dessa autorização. Então, por enquanto, nesses jogos, quem vai ficar é o Bruno Lazzaroni, auxiliar técnico, e ele também faz as entrevistas coletivas. E ele falou ontem com os jornalistas, quis falar também com a nação corintiana e explicar, o porquê, o que aconteceu, o que não deu certo, o que eles acharam que daria certo e não foi bem assim. Mas antes, vamos falar um pouquinho da escalação? A gente tem aqui a imagem da escalação do Timão, já vai entrar aqui para você na live. O Corinthians ontem entrou em campo com Cássio no gol, na lateral o Fagner, na zaga Félix Torres e Gustavo Henrique e na lateral esquerda o Hugo, muito criticado nessa partida aí. No meio campo Ranieri, Breno Bidon e Rodrigo Garro, e aí à frente tinha o Wesley, Yuri Alberto e o Pedro Raul. Essa dupla ali de Yuri Alberto e Pedro Raul que chamou muita atenção, muita gente criticando, O pessoal preferia talvez o Yuri Alberto e Romero aí, alguma tentativa diferente nesse ataque, mas o Antônio Oliveira acabou optando mesmo por esse trio que ele já conhecia, que ele já vinha usando há um tempo. Deixa eu só também fazer aqui uma ponderação, corrigir um errinho ontem. Eu estava falando da lateral aqui com vocês e acabei citando o Bidu, quis falar do Hugo. O Hugo seria, o lateral esquerdo, acabei lendo ali errado. Então, foi ele que entrou ontem com o Corinthians como titular. Não apresentou também um futebol de grande qualidade, talvez é um jogador que consiga aí com o tempo se estabelecer melhor no time, mas precisa ainda entregar mais. E falando sobre elenco, falando também sobre os auxiliares, a comissão técnica, vamos ouvir um pouquinho o Lazzaroni, que ele vai falar o que ele achou dessa partida, ele como uma pessoa técnica ali, vendo o time. O Corinthians teve um mês de preparação, pessoal? Pelo que eu ouvi dos corintianos, não tem ninguém muito feliz aí, não. Podemos ver, Mari, a sonora? Vamos então chamar o Lazzaroni aqui. Primeiramente, eu acho que o nosso primeiro tempo foi abaixo, aquém do esperado. A gente pode fazer mais e melhor. A gente teve algumas dificuldades para furar o bloqueio defensivo deles e acabou que a gente não conseguiu criar tantas oportunidades de gol. Na segunda parte, melhoramos um pouquinho, não foi nem a quantidade que a gente gostaria, mas acabou saindo na frente e acabamos tomando um gol de empate. Na verdade é o seguinte, a gente tinha acabado de tomar um gol de bola parada, onde a estatura da nossa equipe estava um pouco mais baixa do que o habitual, na entrada do Romero, na entrada, não lembro do outro jogador agora, foi o Fausto Vera, então acabou que a gente diminuiu a estatura da equipe. E por conta disso, a gente, por bem, a gente optou por colocar um zagueiro para aumentar a estatura da equipe, mas não mudou a estrutura. Então, eu entendo o teu questionamento, mas a gente pode fazer mais e melhor para as próximas partidas. O Lazzaroni aí comentando de algumas decisões, algumas mudanças que foram feitas em campo e que não agradou muito o torcedor corintiano. Acho que tinha aí, a galera achando que o Racing seria um time fácil, um jogo fácil que o Corinthians iria enfrentar aí nesse grupo. A gente não pode dizer sempre fácil, mas um jogo que não teria tantas complicações. O futebol que se esperava do Corinthians era outro, O Racing conseguiu segurar, foi um time que
fez uma retranca muito boa, o Corinthians não conseguia quebrar, não conseguia criar, e aí também apostava em alguns contra-ataques. O Racing que além desse gol do empate, também antes teve um gol que foi marcado impedimento e aí anulado. Se o jogador tivesse nessa posição certa, o Racing teria toda a condição de ganhar do Corinthians ontem. Sobre isso, sobre o que a comissão técnica do Corinthians esperava aí do Racing do Uruguai, o Lazzaroni também falou um pouquinho sobre o time adversário. Acho que não nos surpreendeu de maneira nenhuma, acho que a gente já esperava a equipe, a gente tinha uma certa dúvida se eles iam jogar com uma linha de 5 na parte defensiva, eles acabaram optando realmente por uma linha de 4, mas mantiveram praticamente a ideia que a gente analisou, que a gente passou para os jogadores. Foi nada diferente daquilo que a gente imaginava. Claro que, como eu falei anteriormente, acho que a gente poderia fazer mais e melhor durante toda a partida, porque a gente ficou um pouco aquém, principalmente na produção ofensiva. É, isso aí. Eles já estavam esperando, né? Não fosse um jogo fácil, já tinham um entendimento do que o Racing iria oferecer, um time que geralmente entra com uma linha de 5, ou seja, bem retranqueiro, aposta muito nisso de uma defesa concisa que não deixa passar a bola, acabou entrando com uma linha de 4, mas mesmo assim um clube muito, muito difícil ali na parte de trás. E com isso, lembrando também para você que está vendo aí o Bruno Lazzaroni, o Antônio Oliveira não pôde estar na entrevista coletiva e ser o técnico principal à beira de campo, porque ele ainda está tirando algumas licenciaturas, não, alguns termos, né? Ele tem que fazer aí uma prova, fazer ter uma autorização da UEFA, é isso, ele tá esperando a autorização da UEFA, porque você tem que fazer um curso ali, depois você faz esse curso, você tem que entrar com essa solicitação, e aí você tem essa carteirinha para você atuar em competições assim internacionais. O Antônio Oliveira ainda tá esperando, ele já fez esse curso, já concluiu tudo, e agora ele tá esperando, né, esse aval aí da UEFA, que deve chegar em maio, para o Antônio Oliveira, e aí ele está à disposição como técnico principal. Até lá, o Lazzaroni fica então na beira do campo com o Corinthians, mas lembrando que o técnico do Timão é o Antônio Oliveira. E falando agora um pouquinho dos jogadores, eles que também estavam sendo muito cobrados pela torcida do Timão. Não fizeram um bom paulista, não fizeram uma boa campanha, mas aí a culpa caiu no outro treinador, enfim. Desde que o Antônio Oliveira chegou, teve bons resultados, conseguiu unir o time, conseguiu criar um novo futebol ali dentro do Corinthians, mas parece que ontem não foi o que se esperava. O Ranieri, volante do Corinthians, também estava na coletiva e falou um pouco sobre o que eles, né, e o que ele e todos os seus companheiros, o elenco do Corinthians, entregou dentro de campo. Vamos ouvir o Ranieri também. Boa noite. Eu acho que, por mais que tenhamos passado um tempo treinando, eu acho que o ritmo de jogo, né, a partida é outro nível de competição. Então, acredito que por mais que a gente tenha passado esse tempo sem jogos oficiais, acredito que por ser uma primeira partida de uma competição difícil, seria até esperado a gente ir um pouco abaixo. Não tanto, lógico, a gente pode fazer muito mais e melhor, assim como o Bruno falou, mas acredito que isso seja normal, um tempo de adaptação para a equipe, um grupo novo que vem jogando junto há pouco tempo, então acho que isso seja normal. Quanto à minha entrada na linha, é um sistema que o Antônio usa há muito tempo e que eu me sinto confortável em jogar dessa maneira. Acredito que facilite um pouco mais para a gente ali na defesa, dê mais liberdade para os nossos zagueiros fazerem algumas coberturas. Então acho que para mim é tranquilo e não me incomoda nem um pouco. Eu acho que até facilita para a gente ali no nosso desempenho defensivo. Então, ele falou aí na Sonora sobre estrear numa competição sul-americana, numa competição internacional, que o começo sempre é mais difícil, mas o que o torcedor do Corinthians esperava depois de um mês de treinamento, porque os técnicos reclamam disso no Brasil, a falta de tempo para treinar e o tanto de jogo em uma semana só. O Corinthians está há um mês treinando, fazendo jogos amistosos, então se esperava
jogadores que estivessem mais linkados, entendendo melhor o jogo dentro de campo. É isso que o torcedor do Timão esperava nesse momento, porque daí senão a gente fica muito nessas desculpas, né? Ou eu treino demais e tô muito tempo sem jogar, ou eu jogo muito e não tenho tempo para treinar, por isso que eu perco. A gente tem que ponderar um pouco essas desculpas e entender realmente que o Corinthians não fez um bom jogo ontem. Esperamos, né? Ainda tem tempo para recuperar, que consiga reverter essa situação. Lembrando que no grupo do Corinthians não, todos os grupos da Sul-Americana, quem passa é o primeiro colocado, não são os dois colocados, né? Como na Libertadores, é só o primeiro. Então o Corinthians tem que fazer a melhor campanha. E já vamos entender então aqui como é que tá o grupo do Corinthians depois dessa estreia aí da fase de grupos da Sul-Americana. O Argentinos Júnior tá em primeiro lugar com 3 pontos. Aí o Racing e o Corinthians com a mesma pontuação porque empataram com 1 ponto. E o Nacional 0 pontos porque ele perdeu ontem para o Argentinos Júnior por 3-2. O Argentinos conseguiu fazer 3-0, mas depois o Nacional ali do Paraguai conseguiu fazer mais 2 gols e a partida terminou 3-2, mas o Argentinos Júnior conseguiu conquistar os 3 pontos e sair então aí com a vitória. O Corinthians tem que se atentar, né, a esses primeiros momentos da competição. Já a gente vai subir aqui a imagem de todos os resultados de ontem da Sul-Americana para a gente entender mais ou menos o que está acontecendo, porque não só os brasileiros jogaram ontem, também tiveram outros times da Sul-América, outros times sul-americanos, outros jogos importantes, outras estreias, outros grupos importantes também aí na competição. Então já a gente vai subir essa imagem para você entender mais ou menos como foi a Sul-Americana. Mas voltando ao Corinthians, só para a gente encerrar, antes da gente partir para a imagem, é isso. A gente espera agora que o Corinthians foque melhor, né? Trabalhe mais esses problemas de criação ali dentro de campo e que para o próximo jogo consiga fazer o torcedor do Timão feliz, né? O que todo corintiano espera. Você tá acompanhando a gente aqui? Deixa eu te pedir uma coisa, um favorzinho. Se inscreve aqui no nosso canal, curte a nossa live, comenta. Você é corintiano? Você tá bravo com o jogo de ontem? Comenta aqui. Por que você tá bravo? O que o Corinthians podia melhorar? Depois eu vou dar uma olhadinha nos comentários e a gente conversa mais por aqui. Além disso, ativa o sininho, porque toda vez que tiver live aqui no Link Sport Clube, você vai ser notificado e vai poder acompanhar essa resenha. Só para finalizar, a Sul-Americana, vamos falar então dos resultados de ontem. Copa Sul-Americana, além do Racing do Uruguai e do Corinthians, também teve jogo entre Belgrano e Internacional, ficou empatado 0-0, outro jogo que também esperávamos uma vitória aí de um brasileiro, acabou empatado 0-0, Nacional do Paraguai e Argentinos Júnior, como eu já havia dito, 3-2 para o Argentinos Júnior. Também teve o Sportivo Ameliano contra o Atlético Paranaense. Aí sim, o Atlético Paranaense fez uma goleada 4-1. Racing do Uruguai e Corinthians, empatados 1-1, como a gente falou aqui. E o César Valerro contra o Defensa e Justiça. O Defensa venceu aí por 1-0. Esses foram os jogos de ontem da Copa Sul-Americana. E a gente continua acompanhando. Toda vez que tiver uma novidade, eu trago aqui para você. Porque agora a gente vai falar de Libertadores. Outro jogo que decepcionou bastante o torcedor foi o jogo do Flamengo e Milionários. Pois é, porque o Flamengo já fez um bom resultado no primeiro jogo do final do Carioca. Então, marcou 3-0. Veio para essa estreia da Libertadores na fase de grupos tranquilo, podendo usar o elenco titular, veio um tempo antes, né? Porque querendo ou não, jogou lá em Bogotá, na Colômbia, onde a altitude é 2.640 metros, mas foram dias antes, é uma altitude que dá para ser revertida quando você tá lá e se acostuma. Você vai um tempo antes e fica lá jogando, acostuma seu corpo, né? Aí você consegue respirar melhor, você consegue entender o tempo da bola, né? E aí você consegue ali deixar seu time
melhor para enfrentar esses times que já atuam na altitude. Mas para o Flamengo ontem também não deu muito certo. Lembrando que o Flamengo empatou 1-1 com o Milionários. A gente vinha falando aqui do elenco do Flamengo. Eu já vou colocar aqui a imagem para vocês. Já tá até aqui. Vamos ver a escalação do Flamengo para a gente dar uma olhada no que o Tite tinha ontem à disposição e tentar entender aqui, a gente conversando, o porquê que o Flamengo não conseguiu vencer o jogo. Ó, no gol Rossi, aí a gente tinha Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Vinha. No meio-campo, Eric, Igor Jesus e o Arrascaeta. E na frente, Bruno Henrique, Pedro e Cebolinha. Então, esse time, gente, se você olha ali para os reservas, para quem estava no banco, a gente tinha Léo Pereira, Ayrton Lucas, jogadores assim, Ortiz. Tinha um banco incrível, um banco que todo time do Brasil quer ter, um elenco que todo time do Brasil quer ter, um elenco milionário e não conseguiu render tanto assim na altitude, né? O Flamengo conseguiu sair na frente, que o primeiro gol foi do Pedro, mas depois o Milionários empatou. Os 2 gols aconteceram aí na segunda etapa. Acho que os jogadores realmente demoraram um pouco para entender como funcionava, para entender o ritmo da bola. Eles reclamam, né, que a bola ela chega um pouquinho mais rápido. Quem falou sobre isso foi o Tite. O Tite, que é treinador agora do Flamengo, estavam esperando também muito desse jogo. A gente vai ouvir o Tite e tentar entender o que aconteceu, por que não rendeu tanto. Vamos ouvir o Tite. O futebol, às vezes, ele te apresenta diferentes etapas. Tivesse feito o Milionários o gol depois dos 15 minutos do primeiro tempo, que botou volume e criou oportunidades, principalmente em bolas alçadas pelo lado, nós estávamos com dificuldade em fazer esse bloqueio com os 2 atacantes centrais. E um erro, às vezes, excessivo de passes nossos, que não dava a condição de nós trabalharmos, acionarmos os homens da frente com a melhor qualidade. Até da altitude ela proporciona isso. A bola corre, ela foge, ela sai do teu pé, tem que ser um passe muito no pé. Voltou no segundo tempo aí bem melhor. Aí quando teve a superioridade, fez o gol. E aí o futebol ele tem esses detalhes todos. Com o jogo dominado, com a possibilidade mais próxima de fazer o segundo gol, toma um contra-ataque ou toma uma jogada individual, no cruzamento acaba tomando, talvez na única oportunidade do segundo tempo. Mas no momento melhor, o Milionários no primeiro tempo não fez. Nós no segundo tempo fizemos e teve essa oportunidade que deu gol de empate. É isso que ele tá falando. O futebol, ele tem dessas mesmo, realmente. Uma surpresa. O Flamengo, que era o grande favorito, né? Eu acho que o Flamengo é o grande favorito em todas as competições que ele tá participando esse ano, assim como era favorito pelo elenco, né? Pela organização, a estrutura que tem. Era favorito também o ano passado e não rendeu tanto quanto o esperado. Esse ano a gente espera que o Tite consiga ter mais o elenco em mãos, consiga achar um jeito do Flamengo jogar e utilizar essas peças de maneira 100%, né, a melhor maneira possível. No Carioca, o Flamengo fez um ótimo Carioca, né, recebeu 1 gol e está sendo campeão até o momento invicto no Campeonato Carioca. Por isso que eu acho que o flamenguista estava esperando que esse jogo da Libertadores, assim, fosse outra amostra do poder do Mengão, mas não aconteceu muito. Outro jogador que estava ali na coletiva com o Tite foi o Bruno Henrique, atacante, entrou aí como titular também, e ele falou do ponto de vista dele, o porquê que não deu muito certo o jogo do Flamengo. Não sei se não deu certo, mas demorou um pouquinho mais para eles conseguirem entender. Ele reclamou um pouquinho dessa questão da bola rápida. Vamos ouvir o Bruno Henrique. Acho que nossa equipe se portou bem, a altitude, tivemos erros de passe, onde você tem que calibrar o pé, como o professor fala, né? E acabou onde a gente, em diversas vezes, errou o passe pela altitude, mas serve de lição, porque lá é bem maior e a gente tem que estar mais calibrado no pé, na frente, atrás, para a gente poder fazer um grande jogo lá.
e sair com a vitória. É isso, ele falou um pouquinho dos erros de passe, que realmente eles tiveram culpa ali e que a bola chega rápido, a altitude realmente incomoda. É isso, né? A gente espera então que o Mengão consiga reverter essa situação, mas com certeza tem muito jogo pela frente ainda aí na Libertadores. Lembrando que os 2 melhores de cada grupo passam para a próxima fase. E o Bruno Henrique deu aí sua opinião sobre o que aconteceu. Ele foi honesto, pelo menos, né? Continuando em Libertadores, vamos falar agora do tricolor gaúcho, o Grêmio. O Grêmio também jogou ontem na Libertadores contra o The Strongest, mas a altitude que o Grêmio enfrentou foi complicada, viu? 3.640 metros acima do mar. É muita coisa. O Grêmio, que fez a partida lá na Bolívia, em La Paz, contra o Strongest, perdeu por 2-0. Muita coisa aí nesse jogo acontecendo. Primeiro, o Grêmio tá na final do Gaúcho. Primeiro jogo, empatado, 0-0. Então tem decisão. O Renato Gaúcho, que é o treinador do Grêmio, decidiu poupar os jogadores, porque para ele a decisão do Gaúcho é mais importante do que o primeiro jogo da fase de grupos da Libertadores. Então ele foi com um time bem alternativo. Vamos dar uma olhadinha nesse time que entrou em campo lá em La Paz, o time do Grêmio. A gente vai dar uma olhadinha aqui, eu vou até abrir aqui porque a imagem tá um pouquinho longe para mim e a gente vai dar uma olhada nessas decisões. O torcedor do Grêmio não ficou muito feliz, né, com esse time. Diz que com esse time e na altitude nunca que o Grêmio ganharia ou empataria. Realmente não aconteceu, o Grêmio perdeu por 2-0, mas é uma decisão do técnico. Já a gente vai ouvir o Renato Gaúcho porque ele falou sobre isso, o porquê que ele decidiu. E ele disse que a decisão foi a decisão certa, mesmo perdendo, ele não se arrepende. A escalação do Grêmio para ontem teve Agustin Marchesin no gol, Fábio, Gustavo Martins, Natan e Wesley Costa. No meio-campo, Duqueiroz, Dodi, Natan. Aí o Everton Galdino e na frente Natan Fernandes e João Pedro Galvão. Esse foi o time que o Renato decidiu usar ontem na Libertadores, que não conseguiu realmente. A altitude em La Paz é muito diferente, né? Se a altitude de Bogotá já incomoda, como o Bruno Henrique fala, a altitude de La Paz nem se compara. É muito alto, é muito difícil, os jogadores têm muita dificuldade, aquela sensação de que você vai correr e vai acabar desmaiando em campo. Foi isso que os jogadores do Grêmio enfrentaram. Sobre isso, vamos ouvir o Renato Gaúcho, então. Bom, quanto à altitude é difícil, né? É porque nós tínhamos uma equipe que não estava bem entrosada, a altitude faz a diferença. Você vê que eles nos venceram por 2-0 por falhas nossas. A gente já sabia das dificuldades que nós iríamos encontrar aqui. Demoramos para entender a altitude, principalmente no primeiro tempo. Corrigimos algumas coisas no intervalo do jogo, melhoramos no segundo tempo, quando nós estávamos tentando pelo menos o empate, a gente acabou tomando o segundo gol. Então, o nosso maior prejuízo foi esse. A altitude realmente é muito difícil de jogar. Quanto a trazer jogadores, eu sou pago para pensar. Eu tenho uma decisão no próximo sábado e Libertadores eu tenho mais 5 jogos. Eu poderia, como você falou, trazer 2, 3 jogadores. Aí eu pergunto para você, e se eu machuco esses 2, 3 jogadores? Como que fica? Então, eu sou pago para pensar. Então, esse pensamento faria tudo de novo, até porque eu confio em todo o meu grupo que veio para cá, eu confio plenamente neles. E deixei lá uma equipe descansando, porque, como te falei, daqui 3 dias, 4 dias, nós temos uma decisão de um título. E na Libertadores a gente vai ter tempo para se recuperar. É isso, decisão tomada, sem choro. Renato Gaúcho falou que não mudaria de ideia, faria a mesma coisa, foi a decisão dele, decisão tomada, acertada ou não, é isso. E agora vamos partir para a próxima partida da Libertadores, ou a próxima partida aí do Gaúcho, que é para ele no momento o que importa. Agora,
Antes de tudo, vamos falar do jogo da Libertadores de hoje. Lembrando que o Palmeiras vai enfrentar o San Lorenzo na Argentina às 9h30. O Palmeiras, que é um dos times também considerados favoritos pelo elenco, né? Pelo tempo que tem um técnico no time, pelo trabalho que dá certo. O Palmeiras joga hoje, 9h30 da noite, contra o San Lorenzo. Só lembrando isso. Eu vou pedir, antes de... eu vou chamar a agenda do dia pra gente dar uma olhadinha em quais jogos vão acontecer hoje da Libertadores, mas antes disso, Mari, será que tem como a gente jogar uma possível escalação aí do Verdão? Tem uma arte aqui que eu separei de uma possível escalação do Verdão. O Palmeiras deve entrar, então, em campo com um time misto, porque o Palmeiras vai enfrentar o Santos, né, no domingão, no Campeonato Paulista, final do Campeonato Paulista, perdeu a primeira partida por 1-0, e aí vai com esse time também reserva para enfrentar o primeiro jogo da Libertadores, porque precisa poupar seus jogadores. Os jogadores do Palmeiras tiveram muitos jogos, foram para a seleção brasileira, voltaram, vão ter que viajar, depois vão ter que voltar, então o Abel decidiu poupar. Vamos então dar uma olhadinha. O Abel vai com Marcelo Lomba, provavelmente, né? Não é uma certeza ainda, porque a escalação oficialmente só sai mais tarde, mas tudo indica que ele vai com Marcelo Lomba, Garcia, Gustavo Gomes, Naves, Vanderlan, Fabinho, Richard Rios, Gabriel Menino, Lázaro, Breno Lopes e Rony. Esses são aí os jogadores que o Abel provavelmente vai escalar para essa primeira partida na Libertadores. E agora sim, vamos falar da agenda do dia da Libertadores para a gente encerrar esse assunto da Liberta e depois pontuar uma coisa importante aqui que está acontecendo nacionalmente no futebol. Vamos então aqui para a imagem da agenda do dia, porque além do jogo do Palmeiras, também tem outros jogos importantes que vão acontecer. Às 7h da noite, o Huachipato contra o Estudiantes abrem aí os jogos da Libertadores. Depois o Nacional do Uruguai e o Libertad jogam no mesmo horário. Ainda às 7h da noite tem jogo de Brasileiro, Botafogo e Júnior se enfrentam. Às 9h da noite, Colo-Colo e Cerro Porteño. Aliança Lima e Fluminense 9h30, San Lorenzo e Palmeiras no mesmo horário, que é o jogo que a gente estava falando por aqui. Então essa é a agenda do dia da Copa Libertadores, para você ficar atento e não deixar de acompanhar nenhum jogo, porque é importante. A gente que gosta de Libertadores gosta de ver como que os times estão em todas as fases possíveis. E agora, só para a gente encerrar o nosso giro aqui, tem uma situação acontecendo aí no futebol nacional, que é em relação ao John Textor, né, presidente da SAF aí do Botafogo. Ele que está fazendo algumas reclamações oficiais em relação ao Palmeiras, dizendo que nos últimos 2 anos o Palmeiras vem sendo beneficiado por parte das estruturas, né, do futebol brasileiro. E aí, com isso, falando sobre Palmeiras, porque ele tá bravo, né? Ainda deve estar tentando engolir que não ganhou o Campeonato Brasileiro do ano passado, ele acabou envolvendo outros times. Segundo o Textor, jogadores do São Paulo estariam envolvidos na goleada que teve 5-0 entre Palmeiras e São Paulo, e jogadores do São Paulo estariam envolvidos em esquema de aposta, talvez, ou envolvidos aí com um esquema de resultado, mas ele vai precisar apresentar essas provas. Mas quem não gostou nada dessa acusação foi o presidente do São Paulo, o Casares. Ele não gostou do tom que o Textor usou, não gostou da insinuação, e aí ele fez um vídeo para conversar principalmente com, né, o presidente da SAF do Botafogo, mas também com o torcedor do Tricolor. A gente vai ouvir o Casares aqui para encerrar o nosso boletim de hoje. Vamos ouvir então o presida do São Paulo sobre essa situação que está muito chata. Eu quero aqui colocar o nosso repúdio às declarações insensatas do senhor John Textor. Lamentavelmente, as colocações expressadas por ele atingem várias instituições e também
atingem o São Paulo Futebol Clube, uma instituição de 94 anos que sempre defendeu valores éticos e morais. Isso não pode ficar assim. O São Paulo tomará e está tomando medidas práticas, objetivas, junto ao STJD, junto à esfera civil e junto à esfera criminal. É lamentável que instituições importantes do nosso futebol sejam atingidas por um ato impensado, irresponsável e sem nenhuma conotação ao Botafogo. Ele é dono de uma SAF. O Botafogo, como instituição, tem o nosso respeito, a nossa admiração. Fica aqui a posição do São Paulo de repudiar tal medida, de repudiar tal declaração, atitude que não ajuda o futebol, não contribui ao futebol. Se ele afirma ter ocorrido irregularidades, que ele prove, que ele mostre documentos, mas não fale abertamente, atingindo milhões de torcedores, atletas, uma instituição, homens que construíram marcas importantes, como é o caso do São Paulo Futebol Clube. Portanto, a nossa indignação é tamanha. E representando essa nação de 22 milhões de torcedores, eu quero deixar aqui muito claro que nada vai ficar escondido. O São Paulo quer esclarecimento. Ele terá a oportunidade de esclarecer o que ele manifestou, o que ele afirmou. Se são questões subjetivas, que ele se retrate. Se são questões objetivas, que ele demonstre a veracidade do que ele falou. Mas antes de mais nada, preliminarmente, estamos aqui para defender atletas, funcionários, dirigentes e a própria torcida do São Paulo Futebol Clube. Uma instituição de respeito. Portanto, para finalizar, eu quero dizer ao senhor John Textor que se ele não conhecia a instituição São Paulo Futebol Clube, agora ele vai começar a entender o que é ser São Paulo Futebol Clube no cenário do futebol brasileiro. Tá aí o Casares pedindo então as provas, né? Falando sobre a importância de saber como falar, saber como se portar e respeitar a história de um clube. E não só de um clube, de todos os clubes do futebol brasileiro. É importante, né, essa fala do Casares para ele também mostrar ali para a nação são paulina que não é bem assim que funciona, não pode vir uma pessoa e falar o que quer de São Paulo, que ele vai ficar quieto. Bom, a gente espera que essas situações chatas do futebol brasileiro passem. Se realmente estiver acontecendo isso, então que seja aprovado, que seja investigado, mas se é só uma pessoa brava por um resultado, que isso termine logo, porque o futebol é tão legal, né? Pra que essas brigas, essas picuinhas? Não tem porquê. E boletim de hoje vai ficando por aqui. Eu quero dar um tchau pra você e te convidar a voltar aqui meio-dia, porque daqui a pouquinho, meio-dia, tem eu aqui no Link Sport Clube, Frank Fortes, Dinei, Talismã da Fiel e um convidado que eu vou falar pra vocês, pra lá de especial, Amaral. Isso mesmo, Amaralzinho vai estar aqui com a gente hoje. Hoje a gente vai ter uma resenha. Eu tenho certeza que eu vou dar muita risada. E você também. Então, se inscreve no nosso canal, curte a nossa live. Ativa o nosso sininho. Porque daí, quando você ativa o sininho, você vai ser notificado e você vem pra resenha com a gente. Além disso, só lembrando que 6 da tarde tem outra live que a gente vai debater aqui muito o futebol, o que aconteceu durante o dia, pra finalizar o dia com chave de ouro, beleza? Tá combinado? Encontro marcado, então, meio-dia, eu, Dinei, Frank Fortes e Amaralzinho aqui no Link Sport Clube. Eu fico por aqui e até amanhã no boletim, viu? Fui!